Bom dia, gente boa. Seja muito bem-vindo ao canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes, sou terapeuta pastoral e quero convidar você a ter uma conversa diferente essa manhã. Para começar, eu gostaria de provocar você. É, isso mesmo, eu gostaria de te provocar. Quero fazer uma pergunta para você para provocar o teu pensamento. A pergunta é: de quem é o que é seu? Mas que pergunta esquisita é essa, né? Parece mais uma daquelas perguntas de quem, qual é a cor, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Parece ser simples, mas de fato na prática nós vamos ver que não é tão simples assim. Você concorda comigo que o tempo passa? E o tempo passa para todo mundo, né? As pessoas mudam, né? Os interesses das pessoas mudam. E por que isso acontece? Por causa das atitudes, das escolhas, né? É um processo da vida, né? As pessoas são diferentes de pessoas, entende? E todos estão num constante movimento de mudança, tá? E nesse meio de processo de mudança constante em todos, existe uma palavrinha que às vezes incomoda muito, que é a tal da expectativa. Você sabe o que é expectativa? Bom, expectativa a gente precisa entender que ela não é uma garantia, mas é uma possibilidade, né? A vida ela é cheia de expectativas, né? As expectativas elas são de fato importantes, elas são muito importantes. Ter expectativas são coisas muito importantes na vida. Mas qual é o problema então, né? Existe algum problema de ter expectativas? Sim, existe. O problema são as expectativas que elas que são incoerentes, né? É como se você corresse atrás do vento, entende? Imagina que você tem uma expectativa de pegar o vento e você vai lá então corre atrás do vento, né? Obviamente isso nunca vai acontecer, entende? Então é frustrante, né? É uma busca por algo que depende muito mais do outro do que de você mesmo, né? São expectativas altas que têm fundo de uma dependência, de uma codependência, né? Um exemplo muito claro na nossa vida de uma expectativa problemática, incoerente, é a expectativa de a gente querer mudar o outro, né? E aí a gente percebe uma resposta, a resposta da pergunta, a resposta da provocação, né? Aquilo que está em mim é meu e só eu posso mudar. Aquilo que está em você é seu e só você pode mudar. Entende? O que acontece com bastante frequência é que eu acredito que aquilo que está em você é meu e eu posso mudar. Entendeu? Então a gente precisa ter uma mudança de perspectiva, né? A ideia é uma renovação da nossa mente, né? A gente talvez precise pensar mais numa satisfação do outro no relacionamento, em qualquer relacionamento, né? Abrir um pouco a mão do individualismo, né? Não deixar de ser um indivíduo, mas abrir mão do individualismo, são coisas um pouco diferentes, né? Ah, Priorizar um pouco a satisfação e o interesse do outro, né? No relacionamento conjugal isso é bastante importante. Entende como talvez isso não seja uma coisa tão simples assim, né? Ah, Porque pessoas são diferentes de pessoas, e essa diferença, enquanto eu não souber lidar com essa diferença, com esse processo de mudança constante em tudo e em todos, todo o tempo, isso vai gerar conflitos, porque os conflitos eles geram a partir
de pessoas que pensam diferentes, né? Conflito não é de todo ruim, né? Conflito ele não é ruim se nós tivermos uma ética na resolução do conflito, né? Ah, em outras palavras, deixar o nosso ego de lado, né? Por isso é importante saber administrar as nossas diferenças de pensar, de agir, né? E deixar de administrar as diferenças do outro, né? Lembra que aquilo que é meu está em mim e só eu posso mudar. E aquilo que é do outro está no outro e só o outro pode mudar, né? Ah, negar um conflito ou não ter ética na resolução de um conflito, ele vai atrapalhar a resolução do conflito e possivelmente vai permitir que conflitos menores se acumulem, né? Se juntem. E isso então torna algo que era pequeno maior, né? Difícil de ser resolvido, né? Uh, e aí surge aquela frustração, né? E quando surge aquela frustração, aquela coisa de puxa vida, né? Quando a gente fica pensando, bah, mais, né? A gente se frustra e inevitavelmente surgem as exigências nos relacionamentos, né? Quando eu percebo que eu não consigo mudar o outro, eu começo a exigir do outro, né? E existe um medo de lidar com a frustração, né? E esse medo de lidar com a nossa frustração também é um empecilho para resolver problemas, também é um empecilho para resolver os conflitos. A ideia é lidar com o conflito de maneira comprometida, com uma unidade, né? Com uma unidade emocional, né? Com intimidade emocional. Eu quero falar com você agora de 5 maneiras, 5 dicas para que a gente possa resolver os nossos conflitos com ética, com sabedoria, né? Com comprometimento, tá? A primeira coisa é reconhecer a existência do conflito. A negação é o inverso da resolução ou da superação. Então a gente precisa reconhecer que existe um conflito, né? Uma segunda ideia é que a gente precisa identificar o conflito. Bom, o que é, né? Seja específico, né? Qual é o problema? E lembrar que conflitos são resolvidos um de cada vez. Por mais que existam mais de um conflito, conflitos são resolvidos um de cada vez, né? Um terceiro passo, depois que eu identifiquei o conflito, é buscar alternativas para a solução do problema, né? Mas que beneficie mutuamente, né, as partes envolvidas, né? Um quarto passo, uma quarta ideia é identifique as responsabilidades de cada um. Entende? Entende? Então, identificar as responsabilidades de cada um. Isso quer dizer o seguinte, que eu também tenho a minha parte em qualquer conflito que exista comigo, entende? Então, estou participando de um conflito, existe alguma parte em mim que originou também, né, essa ideia de conflito. Então, mas quando a gente fala de identificar o conflito, não é a mesma coisa de acusação, não é a mesma coisa de ofender, né? Sabe quando a gente não precisa cobrar porque não ensinou? É essa a ideia, né? A gente só pode cobrar quando a gente ensina, né? Então, esse processo é um processo de identificação da responsabilidade, mas olhando de mim para mim mesmo, não acusando e nem ofendendo a outra parte, né? E a quinta dica, para mim, é a mais importante. Coloque em prática. Coloque em prática o que foi resolvido, o que foi acordado.
tudo aquilo que é acordado não é caro, é barato, né? Então, entrou em acordo, cumpra o acordo, tá? Ah, eu vou ficando por aqui. Peço a você que visite o nosso canal. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilhe. Talvez essas palavras possam abençoar outras vidas ah, que, que você conhece, certo? Deus te abençoe. Fica na paz. Até mais. Até o próximo vídeo.